Você sabia que depois que os Estados Unidos retirou as suas tropas, o seu exército do Afeganistão, ele se tornou, na janela 1040, o país mais perigoso para os cristãos. O ranking apontava a Coreia do Norte como o país mais perigoso, ou seja, como o país que mais perseguia os cristãos. Mas, depois que Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, tirou todo o exército do Afeganistão, aquele grupo religioso chamado Talibã, que são extremistas. O Talibã significa estudantes da teologia islâmica, e eles estudam o Alcorão e eles interpretam de maneira errada. Eles distorcem completamente, são os mais radicais. É como existe hoje também muitos cristãos legalistas que interpretam a Bíblia de maneira distorcida e aplica na vida das pessoas. E depois que o Afeganistão se tornou o país mais perigoso para os cristãos, muita coisa tem acontecido lá. Esse grupo terrorista chamado Talibã está perseguindo os cristãos de porta em porta. Isso mesmo que você ouviu. Eles estão entrando de casa em casa e perseguindo os cristãos. Se eles descobrirem que essas pessoas servem a Jesus Cristo, eles matam eles. Estamos vivendo, é claro, o fim dos tempos, onde a igreja está sendo perseguida. Mas tudo isso Jesus Cristo disse em sua palavra. Em João capítulo 15, versículo 18 diz: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 diz: Também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E também em Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em Lucas capítulo 6, versículo 22 diz: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitar o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus já alertou a igreja, dizendo que ela seria perseguida. E essa perseguição agora está em alta escala no Afeganistão. Se tornou agora o país número 1 em termos de perseguição religiosa. E o Alcorão interpreta isso de uma maneira distorcida. Olha o que diz o Alcorão: Anseiam os hipócritas que renegueis, como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Porém, se rebelarem, capturai-os então, matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente, nem por socorredor. Então o Alcorão diz claramente que eles devem perseguir, que eles devem matar os infiéis, os não crentes, ou seja, aqueles que não servem a Alá são infiéis, e esses eles devem torturar, perseguir, matar. Eles perseguem os judeus e também os cristãos. Recentemente também aconteceu lá no Afeganistão um homem que foi queimado pelos próprios parentes. Esse homem decidiu ir no velório do seu avô, onde seus parentes estavam todos reunidos ali, e aparentemente eles iriam receber ele bem, mas era uma emboscada. Quando ele foi no velório do seu avô, eles o levaram para trás do velório e então começaram a espancá-lo e o queimaram. Veja aí a foto dele. Ele já estava espancado em cima da lenha onde eles iriam colocar fogo. Veja a perseguição contra os cristãos. Sim, existe um ex-guerrilheiro que também fez um alerta dizendo: ex-guerrilheiro que virou pastor alerta, devemos ensinar a igreja a sobreviver. Ele fez questão de alertar a igreja sobre o futuro da perseguição religiosa, algo que para ele vai se intensificar bastante. Ele mesmo contou que já perseguiu cristãos, chegando a ter contado
com o irmão de um pastor que foi morto por causa disso. Ele disse: como pastor, creio que devemos ensinar a igreja a sobreviver em tempos difíceis. Precisamos ensinar o Evangelho e alertar a todos os cristãos sobre o tempo que estamos vivendo, disse ele. Os cristãos precisam saber que serão perseguidos e precisam se preparar para lidar com isso. E eu termino esse vídeo dizendo a mesma coisa. A igreja, ela tem que aprender a sobreviver. Ela tem que aprender a padecer, a sofrer perseguição. Hoje eu estou falando aí com você e você está ouvindo essa notícia, mas você deve entender que essa perseguição também pode acontecer no Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil, a qualquer momento, pode se tornar comunista. E o comunismo é uma ideologia que persegue os cristãos. E nós também podemos ser perseguidos. Nós devemos nos preparar, devemos nos fortalecer no Senhor para suportar tudo isso. Não devemos negar o nome de Jesus nunca. É claro que no Brasil é muito bom. Nós vivemos em um estado laico, onde não existe religião definida. Nós podemos expressar a nossa fé a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas nós, como igreja, que estamos vivendo o fim dos tempos, devemos sobreviver, devemos aprender a resistir, devemos aprender a passar por grandes perseguições e nunca negar o nome de Jesus. Oremos pelos irmãos que moram no Afeganistão, oremos pelos missionários, pelos pastores que estão lá, porque o Afeganistão se tornou o país número 1 em termos de perseguição aos cristãos. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva também em nosso canal, ative aí o sininho da notificação para que toda semana você possa receber aí os vídeos novos quando estamos a postar aqui no nosso canal. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.